Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Esse é um verso muito bonito da palavra de Deus, é um segredo para a vida cristã, guardar a palavra no coração. E este verso foi sugerido por uma das nossas amigas, a Iva Machado, que sempre está com a gente no YouTube. E eu quero mandar um abraço muito especial para ela e para todos os que fazem parte desta família do YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Também quero mandar um abraço especial para você que está conosco às 3 da manhã, às 6 da manhã, que é o programa inédito e que estuda e que prioriza a Palavra de Deus. Começando o dia, levanta, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Um abraço para você também que está no NT Play. Ali há outros conteúdos muito interessantes. Você pode desfrutar de toda essa programação maravilhosa da sua Rede Novo Tempo, da sua TV Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais e estudos bíblicos. E nós não seríamos capazes de transmitir tudo isso, lógico, pelo poder de Deus e também pelas ofertas que vêm através dos Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, aqui está um número telefônico, basta ligar e você vai ter todas as informações. Um abraço forte e carinhoso para esta família linda que nós temos no YouTube. Vou mencionar aqui alguns nomes, né? A Cristiane Araújo de Araxá, Minas Gerais, né? Araújo de Araxá. Ronaldo Braga também de Niterói, que sempre está com a gente aqui. A Lúcia Correia pede oração pela irmã Socorro. Sim, vamos orar por ela também, lá de Passo do Lumiar, Maranhão. Olha que legal, quanta gente de tantos lugares do nosso Brasil. De fora também, a gente tem muita gente aqui na América do Sul e também na América do Norte, Europa, África, que nos acompanha e que escreve sempre pra gente aqui. Para você fazer parte dessa família no YouTube é muito simples, né? Basta entrar no canal Reavivados por Sua Palavra NT, clicar no inscrever-se, clicar no sininho para ter as novidades e dar o seu like. Mas o mais importante disso, você pode compartilhar com as pessoas. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com seus familiares, né? E com pessoas que você encontra, faz amizade, né? E troca aí celulares e WhatsApp, etc. E mande o link para que essa pessoa também estude a palavra de Deus. Bom, a gente sempre oferece aqui um curso bíblico. Você deve anotar este número telefônico para fazer sua inscrição, se você ainda não fez, para Ensinos de Jesus. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição, estude. São 18 temas maravilhosos. O que Jesus fala sobre o juízo, o que Jesus fala sobre a ressurreição, a morte, né? Aqui no estudo sobre a morte tem aqui o cemitério judaico de Tiberíades em Israel. Aí sempre uma foto dali, muito legal, viu? Esse estudo, e no final você tem aqui um questionário. Se você responder esse questionário e enviar esse questionário para a gente aqui, você recebe um DVD. Olha que legal, não? Então é bem simples, é gratuito, graças aos Anjos da Esperança. Você solicita por esse número aqui. Guarde esse número, tá bem? Guarde esse número para fazer a sua inscrição e para mandar para os amigos. É muito importante, né? Tem aí a sua caixa de segurança para você poder espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Vamos começar hoje uma carta nova, são as 3 cartas pastorais, né? Timóteo 1, 2 e Tito. Tito foi escrito na metade. 1 Timóteo, Tito e 2 a Timóteo. Uma carta pastoral a um dos seus filhos na fé, grego, não tinha essa mistura que Timóteo tinha, né? Pai grego, mãe judia convertida. Ele de fato vem de família grega, não é? Então não é circuncidado, ele tem uma outra pegada e um grande líder, e Paulo usa várias vezes como para enviar a carta para Corinto, né? E nós vamos ver um pouco mais sobre Tito e sobre a carta que Paulo escreve para ele depois do nosso intervalo. Não saia daí.
Pois muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Muito grato pela sua assistência, às 6, às 3 da manhã, no NT Play, no YouTube também. Olha, é importante que a gente espalhe a palavra de Deus. Eu gosto muito de fazer este programa, porque ele nos incentiva a estudarmos a Bíblia. E a gente vai passando aqui um capítulo todos os dias. Esse é um plano mundial da Igreja Adventista. E nós estamos chegando ao final de mais uma leitura da Bíblia toda, mas vamos continuar com a graça de Deus, tá bem? Logo, logo vamos estar aí no Apocalipse, vamos estar no Gênesis novamente e vamos dar aquela passada naqueles livros históricos, livros proféticos, poéticos do Antigo Testamento. Não vejo a hora da gente recomeçar aí a Bíblia toda, vai fazendo planos aí, mais ou menos lá na primeira, segunda semana de janeiro a gente já vai começar novamente a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. Muito bem, Tito foi um companheiro de Paulo, Tito foi um filho na fé de Paulo, já mencionei que ele era grego, não foi circuncidado, e esta carta aqui tem uma porção de coisas, né? 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 também, e também esta carta para Tito. Mais ou menos o mesmo assunto, mais ou menos os mesmos conselhos, alguns problemas semelhantes que Timóteo estava passando também, lá onde ele estava. Aqui nós encontramos 6 vezes a expressão boas obras para a igreja. E quando eu chegar lá, ou chegar em algumas delas, eu quero mencionar mais. Mas a igreja tem que estar forrada de boas obras. A igreja como um todo, né? A igreja sou eu, você, somos todos nós, juntos somos o corpo de Cristo, mas a importância da igreja ter a sua ação na comunidade. Eu não entendo porque alguns até chamam de evangelho social, não é evangelho social. Eu não quero usar essa expressão, é o evangelho. O evangelho, ele é social, ele tem que ver com o outro, ele tem que ver com as necessidades do outro. E Tito aqui dá um banho nessa questão, dizendo que a igreja ela tem que estar na comunidade e tem que estar se envolvendo com as necessidades da comunidade. Se há um incêndio na comunidade, queima ali 2, 3 casas, só estou dando um exemplo, né? Ou se há uma quantidade de roubos, ou se os bares ficam abertos até tarde, incomodam a todos, muitas pessoas embriagadas, muitos maridos que batem na mulher, não é? E vice-versa também, mas a maioria dos homens que faz isso, né? Crianças na rua, a igreja vai ficar alheia a isso? De jeito nenhum. E Tito vem falando algumas coisas nisso, sobre este assunto. É muito importante isso. Não existe evangelho social, existe evangelho. E o evangelho, ele é prático. E se ele não for prático, eu fico olhando assim, alguém está pregando para mim, está pregando evangelho, que legal, mas se eu não vejo mudanças na vida das pessoas que aceitam o evangelho, então o evangelho não está tendo a sua ação completa. Não é só entender a salvação, é praticá-la todos os dias. Por isso que a gente usa a frase aqui muitas vezes, eu uso também na minha igreja aqui do Morumbi, na comunidade adventista do Morumbi, ser Jesus para as pessoas. Então vamos lá, vamos começar aqui a estudar o capítulo 1, uma carta pastoral, né? Tem muitas coisas boas, interessantes aqui. Vamos lá. Paulo, servo de Deus. Aqui ele diz que ele é escravo de Deus. Essa expressão servo é doulos no grego, que é escravo, dependente completamente de Deus. Olha que frase impressionante de Paulo. Eu estou submisso à palavra de Deus. Acontece que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente quer dizer para Deus como é que a gente vai interpretar aquilo que ele nos disse, ou escreveu, ou está escrito na Bíblia, não é? E a gente faz uma Bíblia para a gente. A Bíblia é a Bíblia. Eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Eu não tenho que interpretá-la para o meu benefício. Não, o benefício é de Deus que vai me dar esse benefício. Então, Paulo, escravo de Deus, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, ele não abria mão de se chamar ou de chamar-se a si mesmo de apóstolo. Alguns acreditavam naquele tempo e até o condenavam porque apóstolos eram os 12. E Matias foi colocado no lugar de Judas, aí nós vimos
lá em Atos, né? Mas ele dizia, eu sou apóstolo, eu vi Jesus, ele me comissionou pessoalmente. Então algumas denominações fazem esse negócio de apóstolo, bispo, né, e tal, e vão dando nomes aí. Na realidade nós somos servos. Ele diz assim, eu sou apóstolo, mas eu sou escravo. Eu me submeto a Cristo, eu não quero honras para mim. Não é? Tem hierarquia na igreja, tudo bem, tudo certo, mas eu não quero uma honra especial para mim. Então, a introdução é muito linda aqui. Paulo, o escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Qual é a função de um pastor? Ele já está ensinando o Tito aqui. A função de um pastor é promover a fé. A fé de quem? A fé em Deus. E fé o que é? É um relacionamento. Fé não é como gasolina que alguém põe, fé aqui, enche aí, fé. Não é isso. Fé é a relação com Deus, e quanto mais eu tenho essa relação com Deus, quanto mais eu permito que Ele seja o primeiro na minha vida, quanto mais eu permito que Ele seja o meu Senhor, então esta fé, ela é desenvolta, ela opera, é assim que funciona. Então ele vai dizendo isso para promover a fé dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos? São os 144 mil, só tem esse número aqui. Não, são os eleitos de Deus, são todos aqueles que aceitam. Todos que aceitam são eleitos de Deus. Ele elegeu a todos, toda a humanidade está eleita para ser salva, toda. Depende de mim, depende de você, aceitarmos ou não. E o pleno, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Baseada no quê? Na piedade, na vida que exerce a fé, na vida que é produtiva. Isso é piedade. Piedade não é ficar no cantinho lá. Não é isso. Piedade é o exercício da fé. Mais um item, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Quer dizer, antes de qualquer coisa, Deus já prometeu cuidar de todos os seus filhos. Todos que quiserem, lógico, todos que quiserem, ninguém é obrigado. Mas aqui tem uma expressão que vai se repetir. Desculpe. O Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus não vai mentir. Deus não vai dar uma promessa e não vai cumpri-la. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, Deus não tem promessas que não vão ser cumpridas. Desculpe, a menos as que são condicionais. E diz assim, vem passar a vida eterna comigo. Não quero, então tá bom. Como é que ele vai cumprir essa promessa que depende de você? Mas está lá. O copo de água está lá. Tem sede? Pode beber. Pode beber que você vai se dar bem, porque é a água da vida. Água da vida. Bom, e vai seguindo. Se eu for nesse ritmo aqui, a gente não vai passar o capítulo 1, né? Mas eu me empolgo com essa carta. Eu gosto muito dessa carta porque ela é prática. E ele ainda diz que, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato. Então, ele é servo, escravo de Deus, ele é apóstolo de Jesus e ele teve um mandato de Deus, nosso Salvador. Então, depois dessa introdução, que é um pouco diferente das outras cartas, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui você já viu, ele mostra todo o seu interesse, diz quem ele é. Por que ele diz tudo, mostra essas credenciais? Não é assim para dizer, agora você me ouve porque eu dou uma carteirada aqui em você. Não. É que Paulo queria que Tito também tivesse esse mesmo sentimento que ele possuía. E que nós também tivéssemos esse sentimento, né? Que eu estou aqui para quê? Para promover a fé dos eleitos. Para que eu estou aqui? Para pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Para que eu estou aqui? Estou aqui como um mandato para um Deus que não, mandato de Deus que ele não pode mentir, ele vai cumprir suas promessas. Então agora vem, por esta causa te deixei em Creta. Então, pastor de Creta, Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes,
bem como em cada cidade constituísses bispos ou presbíteros, conforme te escrevi. Quem são esses? Então, primeiro capítulo, o nosso obreiro em Creta, o que ele vai fazer? Ele vai colocar ali ordem na liderança. Presbíteros, quem são os presbíteros? Os que vão cuidar da igreja. Outros lugares chamam de anciãos, né? São pessoas que estão dispostas a ajudar o crescimento da igreja. Então, quem são e o que eles devem carregar na sua bagagem? Verso 6, alguém que seja irrepreensível. Claro, alguém que seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Que interessante, que não são acusados de dissolução. Então, gente equilibrada deve estar na liderança. Gente que tem um perfil que não vai manchar o evangelho. Então, você percebe que quando alguém que está na liderança comete um deslize público, há uma descrença. A gente lamenta isso, lamenta que todos nós estamos passíveis. Se separarmos de Deus, vamos fazer bobagem. Então, quando essa liderança cai num pecado, todo esse movimento cristão sofre. Todo movimento cristão sofre. Isso é uma coisa absolutamente verdadeira. Não é? Então, ele deve ter uma família, uma mulher só, claro, uma mulher só. Que não são acusados de dissolução, filhos, né? Nem são insubordinados, são revoltados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. O que é o despenseiro de Deus? Recebe para dar, né? Recebe a palavra e dá a palavra. Não arrogante. Estou numa posição de liderança, estou na televisão, aqui, o programa, etc. Não, quanto mais a gente tem oportunidade, mais a gente deve fazer. E para honra e glória de Deus. Eu não estou aqui para falar do Ronaldo, nem da minha família, embora eu ache maravilhosa, dos meus filhos, minhas netas. Não estou aqui, minhas noras, minha mãe, minha sogra. Não estou aqui para falar de mim, dos cursos que eu fiz, os lugares que eu preguei. Estou aqui para falar de Jesus Cristo. Então, não podemos ser arrogantes, né? Eu fiz o curso tal e agora não. Diz assim, não dado ao vinho, nem violento, já falamos sobre vinho, né? Não irascível, né? Ira, estar ali com a casquinha de ferida, né? Mas hospitaleiro, tem um item aqui, nem cobiçoso de torpe ganância. Não. Eu não estou aqui para ficar rico, eu não estou aqui para ter bens, estou aqui para ser servo. Como é que Paulo começa? Escravo de Deus. Toda liderança deve ter esta visão. E quem são os presbíteros? Não são arrogantes, mas antes, verso 8, hospitaleiro, amigo do bem. Que é amigo do bem? Bons livros, amigo de boas pessoas, né? Ou uma boa pessoa para amizade. Eu anotei aqui música, pessoa tranquila, líder, sóbrio, justo, quer dizer, direito, piedoso, puro, que tem domínio de si mesmo, apegado à palavra, fiel. Olha, este é o líder que nós precisamos, segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar no reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Conhecer a palavra. Então, cuidado com os falsos mestres aqui para terminar, né? Uma análise das heresias, tem muitas heresias, né? O que eles eram? Eram insubordinados, esses falsos mestres. Não vamos seguir a liderança, não. Eu vou inventar um negócio aqui. Por isso tem tantas igrejas evangélicas, né? Tantas denominações evangélicas. Eu vou, subordinação, né? Pauradores, quer dizer, faladores, parlador de falar, né? Frívolos, faladores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, os judeus, cuidado, não é? E é preciso fazê-los calar, porque eles enganam casas inteiras.
não é? E foi dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis. Então aí, cuidado com... Você está em Creta aí, hein? Cuidado com esses cretenses aí. Então eles devem buscar todas as coisas puras no tocante a Deus, no verso 16, professam conhecê-lo, entretanto o negam nas suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados. As obras, importante. Então, como é que nós vamos entender quem são essas pessoas? Olha, o que eles fazem, né? Por que fazem? Por torpe ganância, diz aqui o verso 11. Então são pessoas perigosas. Tito, cuida para que a mentira não entre dentro da igreja. Vamos cuidar, hein? Nós temos essa responsabilidade também com a nossa comunidade. Vamos orar? Pai querido, nesta introdução desta carta de 3 capítulos, nós entendemos que Paulo se coloca como um servo, como um escravo teu, que prega a palavra, a verdade, que tem um mandato, que crê que o Senhor não mente. Então segue completamente a tua palavra. Orienta a Tito que cuide, que escolha líderes capazes e que fuja dos mentirosos, que têm aparência, mas que não têm uma fé verdadeira. Que possamos ser estes líderes em casa, na igreja, líderes escolhidos para pregar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O programa segue, fique por aqui. Um grande abraço, até amanhã. Qual o melhor presente que um pai pode dar para um filho? Esta pergunta me faz lembrar de uma interessante história sobre um jovem advogado bem-sucedido que disse: o maior presente que já ganhei foi uma pequena caixa que recebi de meu pai no Natal. Dentro estava um recado que disse: filho, este ano lhe darei 365 horas, 1 hora cada dia depois do jantar. É sua. Falaremos daquilo que você quiser falar. Iremos por onde você quiser ir. Brincaremos o que você quiser brincar. Será sua hora. Meu pai não somente guardou aquela promessa, disse o advogado, mas a cada ano ele a renovou. E é o melhor presente que recebi na minha vida. Eu sou o resultado do tempo dele. Interessante como que, de fato, no mundo corrido no qual vivemos, o tempo dedicado à nossa família é a maior prova de amor. E infelizmente muitas pessoas têm colocado a família em segundo plano e como consequência têm colhido frutos terríveis. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu para seu amigo Tito, ele fala das qualidades essenciais de um líder cristão. O interessante é a Bíblia apresentar a família como o principal atestado de competência do líder. No verso 6 do 1º capítulo lemos: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Perceba que Paulo apresenta as qualificações do líder cristão não baseadas no currículo acadêmico ou nas conquistas profissionais, mas a partir do contexto familiar, na seriedade de seu casamento e na religiosidade de seus filhos. A ênfase do texto é necessária, pois a família do cristão diz muito sobre ele. Casamentos desestruturados, filhos mal educados e famílias disfuncionais enfraquecem a influência de qualquer líder religioso. Isso porque se nossa religião não tem eficácia em nosso lar, ela não servirá fora dele. Nosso primeiro campo missionário é nossa casa. Afinal, um pregador que salva milhares, mas negligencia sua família, não é considerado um evangelista de sucesso aos olhos dos céus.